Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, Canteiro de Fraternidade. Vamos para mais uma exposição doutrinária e para a abertura do nosso trabalho, vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vejamos isso. Porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmagam os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos insistimos pela observância de nossos inimigos, a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos um comparecimento geral ao culto externo. E se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com um plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando o homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Agora, meus irmãos, vamos para a nossa oração de abertura do nosso trabalho. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome com a Tua presença para a realização de mais um trabalho doutrinário dessa noite. Rogamos a presença amiga da equipe espiritual que está não só no nosso canteiro de fraternidade, mas também junto aos nossos lares, ouvindo as nossas dores, nos auxiliando, nos suportando, dando suporte, dando auxílio e amparando sempre que fraquejamos, que caímos. A Ele, Senhor, crescente iluminação e sabedoria. Quanto a nós, que possamos estar abertos a essas energias que são trazidas, essas energias salutares, que tanto faz bem ao nosso corpo e à nossa alma. Rogamos, Senhor, em especial aos nossos irmãos que estão em estado de necessidade, nos hospícios, nos hospitais também, nos presídios, irmãos que estão sofrendo com esse momento que estamos passando hoje. Que todos sejam atendidos nas suas maiores necessidades e dificuldades. E assim, Mestre, com a Tua permissão, estamos iniciando e rogando a nossa irmã Edna que possa trazer luz em suas palavras. E assim, Mestre amado, com a Tua permissão, estamos iniciando nosso Evangelho. Que assim seja. Nosso Evangelho não, perdão. Nossa doutrinária. Que assim seja.
Convite à tolerância. Mas para os que não escandalizemos. Mateus capítulo 17, versículo 27. A calúnia vil se origina comumente na suspeita sórdida. O incêndio que lavra com voracidade é fruto, às vezes, de uma fagulha indisciplinada. A cólera devastadora surge, não raro, da contínua irreflexão. A seara feliz tem começo no grão. O gesto estoico, que salva vidas, nasce da piedade fraternal. A molécula, o átomo, a célula de tão insignificante aparência são, no entanto, os elementos básicos encontrados em toda parte. Também a gota de leite e o bálsamo medicamentoso, o trapo e a moeda singela, o alfabeto e o evangelho ofertados lentamente aos que transitam pelos caminhos do mundo, de pequena monta, são essenciais à felicidade de todos. A tolerância, também aplicada indistintamente entre os que, em qualquer lugar, é lição de fé e elevação que não se pode desdenhar. Tolerar, no entanto, não significa conivir. Desculpar o erro não é concordar com ele. Entender e perdoar a ofensa não representa ratificá-la. Indispensável não entra em área de atrito, quando podes contornar o mal aparente a favor do bem real. A tolerância é caridade no começo. Exercitando-a em regime de continuidade, defrontarás com excelentes resultados no bem onde esteja, com quem convivas. Condescendência para com os direitos alheios, não produzindo choques, não escandalizando, seguindo os mesmos caminhos de todos com atitude correta e na busca dos alvos dignificantes. É relevante testemunho de tolerância. Jesus, o perene instrutor, convidado a pagar o tributo, aqueceu elucidando. Para os que escandalizarmos, cumprindo assim com os deveres junto a César, para melhor desincumbir os sublimes compromissos para com Deus. Divaldo Franco, Convites à Vida, pelo espírito de Joana de Ângeles. Bom, agora vamos à interpretação do texto. Vamos tentar entender o nosso texto. Vamos lá. Ser tolerante é ter paciência e saber entender os problemas alheios. A tolerância deve ser aplicada sem distinção entre todos e em qualquer lugar. Ela é uma lição viva de fé e elevação e não pode ser esquecida. A tolerância é a caridade em começo. Então, tudo que a gente vai começar a fazer, nós temos que já estar preparados para sermos tolerantes com os problemas que possam surgir durante qualquer exposição, né? Então, vamos embora. Tolerar não significa engolir sapos, aceitando tudo o que ouvimos. Não é isso. Não se conformar com os abusos não é ser
permissivo, ou seja, não é aceitar as coisas que estão contra as leis morais, como as drogas, os abortos e etc. Nós não podemos, para dizer que nós somos tolerantes, aceitar pacificamente que os outros errem por errar, né? Querem matar, querem roubar, então a gente tem que ser tolerante com isso. Não, temos que combater, mas de forma bem suave, né? Para não fugir das lições do pai. A tolerância é uma virtude que reconhece nos outros o direito de ter opiniões diferentes. Ninguém é obrigado a pensar como a gente pensa, agir como a gente age. Tolerância é ter compaixão para com quem erra, pois seu juízo é a sua própria consciência. Nós não precisamos estar frisando as pessoas os erros que elas têm. A gente pode dar uma orientação, falar, alertar, mas não ficar pisando em cima, porque toda pessoa que erra, na frente, a consciência vai acusar. Então, se tiver tempo, corrige o seu erro. Não cabe a nós corrigir os erros dos outros. Tolerância é ajudar aquele que cai, pois sua fraqueza já é sua punição. Então, nesse caso aí, quando nós vemos um irmão caído, a nossa atitude é ajudar a que ele saia se levante dessa queda e consiga seguir a passo firme. Tolerância é a compreensão das dificuldades alheias no seu processo evolutivo, tanto quanto queremos que os outros sejam tolerantes conosco mesmo, né? Lógico. Tolerância é uma manifestação de sabedoria, uma elevada conquista da sensibilidade espiritual, com que se consegue pela reforma íntima. A reforma íntima é uma coisa muito dolorida de se fazer. A gente enxergar e aceitar os nossos próprios erros é muito difícil para qualquer um, né? Mas quando a gente consegue fazer essa reforma íntima, nós conseguimos evitar novos erros, nós conseguimos superar as nossas dificuldades. Então, é muito importante que se faça a nossa reforma íntima. Por exemplo, toda noite antes de dormir, fazer como fazer, aí me esqueci o nome do santo. Perguntar aonde foi que eu errei hoje, se eu ofendi alguma pessoa, procurar ver tudo isso direitinho. Não vamos nos julgar superiores, nunca. Sempre haverá alguém que nos ache necessitado. Vamos sempre nos esforçar para entendermos os nossos companheiros menos esclarecidos. A nossa obrigação é, se puder, esclarecer a todos e não estar condenando. Tolere os ignorantes e os ajude. Não devemos esquecer que nós temos espíritos superiores que nos aguentam, que nos aturam, mas nos socorrem com enorme bondade. Mesmo que estejamos certos, escute em silêncio a repreensão injustificada.
Ouvir é uma oportunidade de aprendizado e experiência. Mesmo que a lição doa, a receba como um presente de Deus. Antes, uma verdade que magoa, mas ajuda, do que uma ilusão que agrada, mas é falsa. Né? Sempre vai ter pessoas que acham que a gente está errado. Isso sempre vai existir. Né? Então, quando você sabe que você fez um ato certo, que você não errou naquilo que você praticou, mas terceiros acham que você está errado, escute caladinho, não diga nada, não. Escute calada, porque você aprende mais escutando do que falando. Temos ainda uma dificuldade muito grande em aceitar as pessoas que pensem diferente de nós. Não é isso mesmo? A gente tem muita dificuldade para isso. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, porque essa é a grande verdade. Tolerar é aceitar o que poderia ser condenado e deixar fazer o que poderia impedir ou combater. Se você puder combater um erro, combata, desde que esse ato não vá agravar situações. Né? Aí, nesse caso de for agravar, procure aceitar o que os outros estão afirmando e siga em frente. Tolerar é receber ofensas e agressões, mas dialogar com naturalidade, sem revidar as agressões recebidas. Perante qualquer ofensa, não vamos nos perder, deixando faltar o nosso sorriso fraternal. Mas vamos falar algo que desenvolva no agressor a tranquilidade. Ou seja, se você receber uma agressão, não revida. Procure conversar, procure mostrar ao seu oponente que você não está errado. Procure mostrar com jeito, mas não revida de jeito nenhum. Deixe passar batido, porque na hora certa nós vamos encontrar um jeito de mostrar que nós não estávamos errados. Agora, quando a gente fala em tolerância, nós temos que falar na oposição dela, que é a intolerância. A intolerância é uma coisa também horrorosa, você ser intolerante. O que é você ser intolerante? É você não aceitar, né, a verdade dos outros, você não combater, enfim, você agir de modo adverso, né? Então, nunca abracemos a intolerância, principalmente a intolerância social e a intolerância racial. Essas duas intolerâncias são as piores que tem. São essas duas intolerâncias. Por exemplo, a intolerância social, ela não valoriza os mais carentes. Estes são sempre humilhados e a fome é o seu principal resultado. Vamos lutar contra esse mal.
a diferença social. O rico se acha superior, o rico é mais importante, o pobre não tem valor nenhum, são humilhados, né? Até na hora de receber uma moeda, uma ajuda, é jogado no chão. É uma situação muito triste, sabe, desse desencontro social. Tanta gente com tanto dinheiro e tantos passando tanta fome. Sem necessidade, poderia ser tudo bem mais fácil, né? Se dividir as coisas. Tanto roubo que tem aí, meu Deus do céu, mas eles roubam e nada fazem pelos pobres. Agora até que melhorou, né? Porque tem muita ONG ajudando, então tem estão acontecendo muitas ajudas. Está melhorando a situação, mas não está boa ainda. É só você ver na África, né? Como vive aquele povo da África. Meu Deus do céu, que sofrimento danado, né? Vamos embora. A intolerância racial. Essa, então, é triste, a intolerância racial. E a intolerância racial, ela é completamente contrária à lei de Deus. Ela ensina tudo ao contrário, né? Porque Deus nunca fez discriminação nenhuma da gente. Nós, preto e branco, rico e pobre, todo mundo é igual. Quem é católico, quem é espírita, quem é evangélico, todo mundo é igual. Para Deus não tem esse tipo de divisão que nós colocamos, né? Então, essa para mim é a pior dela, a intolerância racial. Agora, não esquecem que quando nós desencarnarmos, preto, branco, amarelo, rico, pobre, todo mundo vai para o mesmo lugar. Todo mundo vai ser comido pelos mesmos bichinhos, todo mundo vai se deteriorar. Ninguém vai perguntar se você teve dinheiro, se você não teve. Vão perguntar o que é que você fez do seu dinheiro, se você ajudou alguém. Essas coisas é que vão pensar, né? O racismo é um crime inafiançável e deveria ser punido com muito mais energia. É muito pouco o que os racistas não sofrem quase punição nenhuma, principalmente se tiver dinheiro. Aí é que acaba mesmo com os nossos irmãos, porque não são brancos, como se esse cor fosse alguma coisa. Então, tolerância é um caminho de paz. A tolerância é um caminho de paz. Não julgue ninguém que não tenha conhecimento da verdade, pois nós já aprendemos a ouvir, e se nós já aprendemos a ouvir, nós já aprendemos a compreender. Então, vamos encerrando o nosso trabalho de hoje, né? Dizendo que tolerância é dar aos outros os direitos que gostaríamos de ter. Essa é a tolerância, né? Mas tem
tanta coisa a se falar sobre tolerância, sobre intolerância, que fica difícil, é muito difícil se falar gravando, sabe? É difícil mesmo, pelo menos para mim a dificuldade é grande, mas eu vou fazendo. Eu não sei muito lidar com esse negócio de gravação, ainda não aprendi, ainda não, sabe? Mas um dia eu aprendo, um dia eu chego lá, né? Bom, eu quero agradecer a paciência, principalmente de Jai, coitado de Jai, você sofre comigo, né? Muito obrigada, Jai, a Lise, a Claudinha, a todos vocês do nosso canteiro da fraternidade, da nossa casinha de amor, simples, suave, gostosa, uma casa que nos abriga com tanto carinho, né? Nosso atendimento é tão grande, tão gostoso quando a gente está aí. Eu estou com muita saudade das nossas reuniões personalizadas, né, como chama. Estou, sim, com muita saudade mesmo, personificadas. Que eu estou doida já que acabe essa pandemia, que a gente possa se encontrar, tomar essa água fluidificada gostosa, tomar esse passe gostoso que a gente tomar e que a gente sai leve. Estou realmente com muita saudade. Mas temos que cumprir, né? O que está determinado, porque é para o nosso bem mesmo. Deus precisa da gente viva. E se nós estamos passando por essa pandemia ainda conseguindo fazer um trabalho, tentando fazer um trabalho, é porque ele ainda precisa da gente e nós muito mais dele. Então, um beijo em todos, um abraço no coração e até a próxima. Bem, meus irmãos, após essa maravilhosa exposição, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Jesus, com gratidão, Senhor, agradecemos a oportunidade que temos de ter contato com o Seu Evangelho de amor, através das belas palavras de nossa irmã Edna. Agradecemos as energias que foram trabalhadas ao longo dessa exposição também, sempre à frente a equipe espiritual do nosso canteiro de fraternidade. Rogamos, Senhor, que possamos transformar em ação esses ensinamentos, transformar em boa vontade de fazer o bem. E assim, Mestre amado, agradecido pela oportunidade que tivemos, estamos finalizando a nossa doutrinária, a nossa exposição dessa tarde. Que assim seja. E que Deus abençoe a todos. Boa tarde.